desse nosso encontro, com tanta dificuldade, né? O Piauí toma essa iniciativa, muito apoiado pelo nosso presidente da BNP, professor Douglas. Eu acho que o doutor Eustáquio Portela não poderia faltar. Por quê? Porque se o professor Alexandre foi o nosso mestre aqui no Piauí, o professor Marco Antônio, o Douglas, grandes colegas, o professor Marco Antônio, meu mestre também, esteve na minha banca de doutorado. O professor Eustáquio foi o mestre de todos nós. E eu quero repetir uma frase que o professor Marco Antônio Brasil disse num programa maravilhoso, que vem desde os tempos que ele era presidente ele foi presidente da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, chamado ABP Comunidade. O professor Eustáquio estava aqui em Teresina e o professor Marco Antônio junto. E ele disse, quero dizer aqui para todos, que de todos esses títulos que o professor Eustáquio Portela Nunes Filho tem, eu tenho e ele não tem. E ficou todo mundo assim meio... O que é que ele tem que o professor que não tem? Professor, eu tenho o título de ter sido seu aluno. Então, eu acho que medicina, psiquiatria, psicologia, serviço social, enfermagem, nutrição, terapia ocupacional, todos os que estão envolvidos aqui na saúde mental, se faz dessa forma, com respeito, com reverência e, sobretudo, com gratidão. Obrigado. Então, gente, pelo adiantar da hora, vamos continuar nossas palestras. Aqui convidar o doutor Alexandre, que ele será nosso mediador de perguntas agora para o doutor Douglas. Então, pode vir, Alexandre. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à comissão desse seminário por ter convidado um radiologista, ou seja, um colega médico, mas de outro segmento, e que eu acho bastante válido, né, essa interação com todos os colegas que participam da busca da manutenção e recuperação da saúde mental de toda a... apresentar para vocês é difícil. O professor Douglas Elias Dogol Sucar, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 87, mestrado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Federal de Pernambuco, em 2002, e doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2017. Atualmente, é médico psiquiatra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite feito aí pela turma de Teresina, o professor Carlos Francisco, que é amigo e também uma pessoa que admiramos, doutor Eduirton, Inara, Juarez, pessoal mais que eu conheço, tenho contato, mas a todo o pessoal que organizou o evento. Agradecer a presença aqui do professor Marco Antônio Brasil, que foi o grande mestre de todos nós. Eu, particularmente, tive as minhas melhores influências a partir dos seus ensinamentos. E eu queria aproveitar essa oportunidade, então, para agradecer, professor, por tudo que você nos proporcionou de melhor reflexão, melhor atitude. E esses são seus frutos. Eu acredito que isso é o que enobrece, né, engrandece as pessoas, valeu a luta, porque você deixou muitas sementes que prosperaram e que vão ser sempre frutos e vão estar sempre lembrando das suas aulas, dos seus ensinamentos como grande mestre. O assunto é extremamente árido, complexo e difícil, mas eu estou vendo que a nossa plateia é heterogênea, então eu vou fazer um esforço para, sem perder a profundidade, para que todos possam, em cada coisa que eu vou falar, reconhecer algo que está ligado aqui à nossa área de saúde.
Essa primeira parte é uma parte mais educativa, porque o estudo das interações medicamentosas, ela, antes de mais nada, nos leva a uma educação. Não é impossível, depois que você conhece melhor o estudo das interações medicamentosas, prescrever e atender seu paciente de outra maneira que não seja que vamos balizar aqui, e que aumenta a segurança do paciente, a segurança do médico e a resolutividade. O estudo das interações medicamentosas tem esse triângulo muito forte. Vamos lá, Inara? Isso aqui só para mostrar... Volta aí, Inara. Voltar. Não, voltar. Só para mostrar uma ideia de quanto o nosso cérebro está presente no dedo mínimo do nosso pé, até todas as partes do organismo. E nossos medicamentos, há uma carência de definição do neuropsicofármaco. Então, nesse último doutorado, eu normatizei uma definição que é mais compatível com a evolução do conhecimento. Para você entender como, quando você faz um neuropsicofármaco, a abrangência que um simples diazepam vai estar presente em todas as situações. Ele é um estabilizador de membrana. Então, onde tiver nervo, o diazepam vai estar lá estabilizando a membrana. Então, quando eu passo um psicofármaco, um neuropsicofármaco, eu tenho que entender que estou passando um medicamento de uma abrangência total no organismo da pessoa. Não é só na cabeça que ele funciona. Pode ir. Nunca se deve começar, isso aí tem muita influência, tudo aqui tem influência do professor Marco Antônio. A gente nunca deve começar um aprendizado, um estudo sobre teoria do conhecimento sem entender o mundo que a gente vive. Então, que mundo nós vivemos? Michel Foucault faz muito essa pergunta quando começa um estudo de história e de sociologia. Primeiro, eu tenho que entender como é que as pessoas pensavam, que mundo elas viviam para elaborar tais teorias. E que mundo a gente vive? É um mundo caótico, pós-pandemia, transpandemia, caótico, difícil. Geopoliticamente, nós não vivemos mais na globalização. Estávamos vivendo no mundo linear. De um lado, o mercado, que dizia que todos têm que vender alguma coisa, inclusive a si mesmo, e o bem-sucedido vai ser aquele que tiver mais lucro e vai ser considerado mais avançado, que avançou, e quem não teve tanto lucro assim são mais ou menos perdedores. Isso força as pessoas a serem extremamente competitivas, sem necessidade. E isso se chama ideologia. O que é ideologia? São ideias para convencer as pessoas a viverem subjetivamente em condições reais de existência. Por exemplo, meu carro é 2000 e tanto, está novinho, eu estou andando, faço tudo com ele, mas eu me sinto obrigado pela moda a trocá-lo por um carro mais novo e gastar mais um dinheiro desnecessário que eu poderia estar usando para viver com minha família, um momento de lazer, uma bela viagem. Ou seja, a capacidade de produzir é ilimitada e a capacidade de consumir é limitada. A gente consome pela necessidade, mas a ideologia faz você consumir pelo desejo. E do outro, a tradição, que diz que é possível a gente preservar nossas raízes, nossas identidades, nossas amizades, ter o que Edgar Morin chama de patriotismo de comunidade. De não precisar achar que para ser feliz, para estar bem, precise ter tanto dinheiro e se arvorar tanto numa competição. Esse é o chamado mundo linear, que substituiu o mundo globalizado. E agora nós estamos começando a viver um mundo de vários polos. Por exemplo, a China, que é um país comunista, vai liderar um polo de globalização, sem precedentes, de mercado. Como é que a gente podia imaginar isso há um tempo atrás? Um regime comunista fechado se tornar
um polo de centralização de um mercado internacional, mundial. A Rússia, por outro lado, Estados Unidos, União Europeia. Então, nós estamos vivendo um mundo muito dividido, muito diferente. Um mundo que ressurge a guerra. A gente pensava que com a pandemia nós iríamos o quê? Nos humanizar, ser mais unidos e mais para o lado da tradição, das coisas mais simples. E a gente está vendo exatamente o contrário. Vai ter mais guerras, a proposta mais de guerra do que anteriormente à pandemia. Há um frenesi dos países polos em estabelecer domínios territoriais, de mercado. E pobre de nós, que ficamos à mercê, porque nós sabemos que a maioria dessas pessoas que ascendem a escalas muito altas de hierarquia, de poder, tanto no campo da economia quanto no campo da política, no campo militar, são pessoas que têm um tipo de personalidade que foge ao padrão. São pessoas que têm uma capacidade de frieza e de arriscar muito maior. Eu escrevi um texto, depois eu posso mandar para vocês, que é de psicopatologia social, para justificar, para entender como é que uma pessoa adere a lideranças que têm valores medíocres, que não têm a menor humanidade, a menor responsabilidade em relação à vida. Então, nesse mundo, nós precisamos de uma coisa, e o estudo das interações medicamentosas favorece muito. O que é que nós precisamos não parar? Continuar, pensar. Ganhar cada vez mais conhecimento para ter uma posição crítica e poder ter um nível mínimo de independência junto da nossa comunidade ou com os nossos afins para viver uma condição de vida mais amena, que nos permita outros tipos de satisfação. Mas, nas oportunidades, como agora, que a gente vai votar, cada um não fica morno. Ter um lado, precisa ter um lado. Nesses momentos cruciais, difíceis, nós temos que abrir mão de nossos interesses pessoais em favor de algo que favoreça uma melhora desse mundo. Não pode ficar neutro, não pode ficar no meio. Tem que decidir que mundo nós queremos. E ter cuidado agora no nosso campo, existe essa trilogia aqui, ciência, cientificidade e ideologia. Só existem 3 revistas científicas no mundo que não têm patrocínio da indústria farmacêutica. E são revistas ligadas ao setor público, ao serviço público, universidades públicas. E aí já tem um viés. Porque quando vão se fazer estudos sobre os artigos, por isso que a gente diz, o primeiro artigo não é ciência. Tem que ser colocado como estudo, como entendimento, tem que ser acompanhado para ele resistir às refutações vigorosas que precisa ter, para ir se justificando como uma evidência que pode ser generalizada. É muito comum, por exemplo, um professor vai dar aula e bota uma referência bibliográfica aqui. Aqui, numa palestra, num livro, nem deveria, porque ele tem que aproveitar aquele momento para refletir, para ensinar as pessoas a refletir. Um artigo científico não faz a gente refletir. Uma meta-análise, o que é uma meta-análise? É a média da média, gente. Ela não detalha sobre particularidades que entre eu e meu paciente individualmente pode ser decisivo entre a vida e a morte. O cara aplicar um tratamento por listas, por protocolos. Como é o nome daquelas... não é checklist, é instrumento. Esses instrumentos, não pode. A medicina é pessoal, como diz o professor Francis Collins, que é o maior cientista vivo do mundo. Foi o coordenador do projeto Genoma. Ele criou vários marcadores biológicos para
principalmente para o câncer de mama. Qualquer câncer, a pessoa arrancava o seio da mulher e hoje não, tem um estadiamento. Então, a gente tem que ter cuidado. Ciência no campo de cientificidade, tem que esperar amadurecer aquelas evidências que foram produzidas. Tinha um matemático, Poincaré, ele dizia assim, a ciência, uma casa é feita de tijolos, assim como a ciência é feita de evidências. Mas um amontoado de tijolos não forma uma casa, assim como um amontoado de evidências não formam ciência, uma ciência. Aí entra a ideologia. A ideologia tende, pelos investimentos, por exemplo, a gente teve a aula agora da doutora Milena Pondé, eu estava ponderando com ela, quase que 70 até 80% das publicações na década de 2010, chegando para nós agora perto, eram sobre TDAH e transtorno bipolar do humor. E essas publicações todas financiadas pela indústria farmacêutica que favorece o uso de vários medicamentos. O aproveitamento de medicamentos fora da sua especificidade, a qual foi pesquisado para ser utilizado. Por isso que o uso off-label, ou seja, fora da especificidade, a utilização de um efeito colateral de um medicamento está sendo utilizado em quase 48% dos casos, das situações. Você pega a quetiapina em psiquiatria, ela é utilizada de uma maneira absurda, é um medicamento para esquizofrenia, é um antipsicótico usado para esquizofrenia, que altera o sistema de condição especializado cardíaco, altera o metabolismo. Claro, ela pode ser usada dentro de uma especificidade, de uma situação específica para aquele paciente. Mas quando você começa a ver que todos os pacientes estão usando, algo está errado. Pacientes que têm problemas com pressão alta, pacientes que têm problemas endocrinológicos, cardíacos. O cara quer que o cara durma, usa para ele dormir, que é um efeito colateral do medicamento. Ele quer resolver a questão dele e pronto. Por isso que a gente vai ver aqui no diagnóstico que a coisa deve ser mais apurada. Então, saber ler um texto acadêmico, um texto científico, principalmente relacionar o objetivo do trabalho com o método. Se aquele método é ou não o melhor, ou se ele foi exatamente específico para utilizar um método que desse uma melhor condição dele alcançar o objetivo do estudo. A gente sabe quando se é feito um estudo, por exemplo, não existe ciência sem matemática, certo? Ciência é observação, experimento e cálculo matemático. E, por exemplo, quando se vai fazer um estudo específico de epistemologia sobre o uso da matemática no artigo, naquele estudo, tem momentos que 80% são inadequados do cálculo estatístico. Olha só. Conduz a premissas, a evidências que, na verdade, não são corretas. Então, isso quer dizer que um artigo, que a ciência... Não. Quer dizer que temos que ter cuidado. A ciência tem muito cuidado. A beleza e o triunfo da ciência está na sua aproximação sucessiva da verdade, através da correção dos erros. Ela é ciência, antes de tudo, porque ela é capaz de procurar identificar seu próprio erro, para ser ciência, para encontrar um conhecimento mais próximo da verdade, muito embora nunca chegue exatamente à verdade. É o único conhecimento que se preocupa com o seu erro e avança justamente porque identifica o erro em tempo
para refazer a teoria. Então tem que ter cuidado. Quando a pessoa se orienta só por aqui, essa ideologia científica, aí chega a conclusões generalizadas. A ciência há muito tempo abandonou a generalização para o provável. A ciência diz, é provável que, é provável, é provável. Quando você vê um artigo ou pessoas botando aqui não sei quantas referências sem elas terem sido adequadamente testadas e generaliza e dá uma informação generalizada, ele está praticando mais uma ideologia científica do que a ciência. Conhecimento científico e prática clínica. Eis uma questão que exigiria, assim, aulas e aulas. Um médico, ele precisa, sim, de uma base científica, de cientificidade. Um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira. Todos nós que participamos da área de saúde e vamos atender alguém que sofre, precisa dessa base de conhecimento científico. Mas a individualidade das pessoas é tão grande que não pode ser abarcada totalmente pelo conhecimento científico. E aí entra o quê? A prática clínica. Mas uma prática clínica que pensa. Se você faz uma prática clínica cega, vai chegar um dia que você vai ter 20 anos de prática e, na verdade, você não sabe de nada. A prática clínica é muito importante. É o primeiro categorial para um atendimento de excelência. É eu ter capacidade pessoal de entender cada individualidade dos meus pacientes. E aí buscar uma base científica, um conhecimento científico. Agora, uma prática clínica que não pensa, ela deixa de ser importante. Por exemplo, eu nunca vi isso. Não tem problema, mas você pode vir a ver. Então, cuidado. Como foi um menino lá, dando aula de farmacologia, ele disse, não se faz, era um medicamento lá na veia, porque dá trombose. Ele disse, mas professor, eu nunca vi nenhum caso, a gente faz isso direto no pronto-socorro. O fato de nunca ter acontecido não significa que vai acontecer. Por isso que essa prática dele é importante. Raramente acontece, mas ele tem que buscar depois um embasamento científico. Porque vai que um dia acontece. E aqui, na área de saúde e medicina, a estatística se inverte, o valor estatístico é invertido em relação à importância do fato. O fato é mais importante do que a estatística. Por quê? Porque se acontecer uma única vez, a pessoa morre. Qual é o preço de uma pessoa morrer? Perder a vida. Estágio atual da farmacologia e perspectiva. Aqui é um drama, né? Por quê? Porque faz mais ou menos 20 anos que a indústria farmacêutica não investiu mais um centavo. Para se fazer um medicamento, e daí a importância, a diferença entre o genérico e o de marca, né? Por quê? Porque para fazer um medicamento precisa de dinheiro e de muito estudo. Um medicamento, para começar a ser comercializado, ele passa, em média, 10 anos. Desde o início dos algoritmos lá no computador, até os testes clínicos, os ensaios clínicos e a comercialização. Então, um laboratório que pesquisa, como a Janssen, o Johnson & Johnson, a Pfizer, tal, ela vai gastar 10 anos para fazer aquele medicamento. E pode chegar a gastar 80 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Aí qual foi a solução que a indústria farmacêutica encontrou? Fazer isômeros e enantiômeros. Pega um medicamento que ela já tem, corta uma das cadeias, deixa que tem mais afinidade pelos receptores e tem uma nova patente. Em 1 ano, ele já tem uma patente que ele precisaria, para ter essa patente, levar 10 anos. Olha que vantagem.
e não vai gastar praticamente nada. Então, a indústria farmacêutica, nos últimos 20 anos, vem fazendo isso. Vem cortando as cadeias laterais dos medicamentos, fazendo isômeros e antiômeros. Por exemplo, o omeprazol. Ele cortou lá umas moléculas e formou esomeprazol, que custa 3, 4 vezes mais caro do que o omeprazol, e a eficácia não é 1 centavo maior. Então, tem que ver essa questão, porque isso aqui custa dinheiro. Era para ser financiada pelos governos. Não sei se vocês sabem, mas Bill Clinton tem uma fundação que ele destinou 70% da fortuna dele para investir em medicamentos que os laboratórios não investem porque é barato. Esse cara é incrível, assim, eu acho. Principalmente aquelas doenças infecciosas que acometem a África, aquelas regiões mais pobres. Então, nós estamos nesse caso. Em psiquiatria, particularmente, o que é que a farmacologia está fazendo? Lá no nosso hospital tem um braço de pesquisa com a ayahuasca, que é o... Como é que chama? Santo Daime. Tem com várias outras drogas e com um anestésico, que é a cetamina ou excetamina. Por que eles estão fazendo isso? Porque a droga já existe. Se eu comercializar a cetamina como um antidepressivo, eu não vou gastar 10 bilhões ou 80 bilhões de dólares e esperar 10 anos. Eu não vou gastar nada e o lucro, porque sabe quanto custa? R$2.000, 1.000 e tantos reais. E ele não vai gastar nada. E, na verdade, do ponto de vista científico, a cetamina não tem nada que justifique ela como um antidepressivo. A perspectiva é nebulosa. A gente não tem, no momento, uma expectativa de novos medicamentos, de investimento em novos medicamentos. Pode passar aí, Lália. Vou tentar ser breve, viu? Cada vez. Olha, princípio geral ordenador do ato médico. Por isso que a interação medicamentosa coloca você num processo de educação. Na segunda parte, nós vamos falar sobre coisas que é bem comum a todos, sobre as consequências do uso de medicamento em várias especialidades. Qual é o ordenamento da relação médico-paciente ideal, principalmente pensando nas interações medicamentosas, na segurança do paciente? Relação médico-paciente adequada. Isso vale também para o psicólogo, para todos nós que lidamos com pessoas. Relação médico-paciente também é ciência, é humanidade e também é ciência. Você tem que ter um modelo, estabelecer um padrão para poder identificar as diferenças de cada um. Diagnóstico integral, a condição geral da pessoa, olha, as principais, condição clínica geral, para saber se eu medicar ele para a minha especialidade pode afetar ele por outro lado. Se ele tem susceptibilidades. Às vezes o cara não tem hipertensão, mas tem uma família que tem hipertensão. É predominante na família. E aí você faz um medicamento que aumenta a pressão, ele vai ter uma hipertensão que ele não teria normalmente. Mas ele tem uma vulnerabilidade. E aí ele passa a ter a hipertensão. Comorbidades, outras possibilidades de doença. Porque aí você trata uma coisa e prejudica a outra. Eu posso dar fluoxetina ao meu paciente que chegou para mim com depressão e ele é diabético. Aí a fluoxetina aumenta muito a glicose, a glicemia. Ela diminui o metabolismo. Por outro lado, diminui o metabolismo dos antidiabéticos. E aí vai aumentar a concentração desse medicamento que vai tender a diminuir a glicemia. Então fica uma coisa meio incongruente. Fatores de vulnerabilidade. Eu me antecipei aqui. Os fatores de vulnerabilidade. Esse paciente que eu estou medicando tem algum fator de vulnerabilidade?
por exemplo, tem uma história familiar muito forte sobre alguma coisa, usa drogas, tem um tipo de trabalho veloz, rápido, que eu tenho que ter cuidado aqui ao nível da minha sedação desse paciente, que ele tem queixa de não dormir. Ele é um trabalho que ele pensa, reflete, precisa de uma atividade cognitiva alta. Ele tem atividades rápidas, para mim, quando fizer um medicamento, não prejudicar o que ele tem de melhor, que é a atividade rápida dele, quer pensar, quer refletir, quer resolver problemas complexos. E hábitos de vida. Por exemplo, o alimento altera completamente alguns medicamentos. Alimentos que são ricos de gordura, eles tendem a diminuir a absorção dos medicamentos, porque o medicamento fica preso às moléculas de gordura e vai ser eliminado. Então, vai diminuir a absorção e vai diminuir a biodisponibilidade do medicamento. Hoje em dia, a gente tem que ter uma preocupação com a dieta do paciente. Por exemplo, pessoas que fazem... Eu tenho que saber se meu paciente faz dieta, porque diminui, para essa dieta dele pode diminuir o limiar convulsígeno. Aí eu faço um medicamento que aumenta, que diminui o limiar convulsígeno, numa pessoa que está num processo alimentar que diminui o limiar convulsígeno, e ele vai ter uma coisa, demora 1 mês para fazer efeito, principalmente os antidepressivos. E aqui eu tenho que ser muito preciso nos sinais e sintomas-alvo. Sinais e sintomas satélites são os que são menos importantes, que têm muito menos influência no estado clínico, na condição clínica, na condição de vida daquela pessoa naquele momento, de uma maneira mais imediata. Isso me ajuda também a decidir sobre os medicamentos. Eu vou primeiro tentar uma reação mais rápida dele, para depois fazer o tratamento em geral. Exames complementares. Quando eu vou dar aula por método de formação, de atualização, aí eu pergunto, quem de vocês aqui prescreveu um exame para o paciente? Aí todo mundo, essa semana. Quem se preocupou de saber se o resultado do exame sofreu interferência do hábito alimentar do paciente, do hábito de vida ou dos medicamentos e das interações medicamentosas? 0. Você não pode interpretar um exame sem correlacioná-lo primeiro com o quadro clínico que você avaliou, com os medicamentos que o paciente está tomando. Por exemplo, você pega a mildarona vai dar falso positivo para tiroidite de Hashimoto. Você pega o omeprazol, que é usado a rodo aí, vai alterar as enzimas, vai dar um TSH baixo e o T3, T4 normal, vai dar hipotiroidismo subclínico. E o cara não tem hipotiroidismo nem nada, ele tem o efeito do omeprazol sobre... Às vezes, um laboratório pega 1/4 de um kit e o resultado multiplica por 4. Um kit para um exame, ele divide por 4 e faz 4 exames. Um kit que era para fazer um exame. E aí, ele tem um lucro extraordinário, porque ele divide em 4 a porção e o resultado ele multiplica por 4. É como o erro que a gente tem de ver o batimento cardíaco, e às vezes lê 15 segundos e multiplica por 4. O cara pode ter uma extrasístole no 11º pulsar. Não existe diagnóstico sem diagnóstico diferencial, em tudo, na área de saúde, principalmente em medicina. Eu tenho obrigatoriamente, por mais claro que seja meu diagnóstico específico, eu tenho que confrontá-lo com algo que possa está me induzindo a um erro. Então, é impossível fazer um diagnóstico sem você fazer o diagnóstico diferencial. É fundamental. Em medicina, por exemplo, não existe diagnóstico fácil. Por mais fácil que ele seja, ele é difícil.
E você tem que se precaver. Às vezes, muitas vezes, essa questão de diagnóstico fácil induz a um tratamento rápido, imediato, sem muita reflexão, e o paciente sofre consequências. Aí aqui vem especificidades e é importante a gente sempre buscar a causa de um problema. O que é uma catástrofe? Um desastre? É um conjunto de pequenos problemas mal resolvidos. Não existe catástrofe, desastre de uma hora para outra. É quase impossível, mesmo na natureza. As catástrofes e os desastres são pequenos problemas que se acumulam mal resolvidos. Um avião cai por quê? Porque caiu naquela hora? Não. O avião é muito seguro. Ele cai porque tem pequenos problemas que foram adiados, porque tem que voar, até que a soma desses pequenos problemas não resolvidos vira um desastre. Olha a hora para mim aí, porque eu sou meio falador. Falo muito. Vai a outra vez. Princípio geral ordenador do ato médico. Continuamos. Agora, planejamento terapêutico. A gente passa muito por cima desse planejamento. Isso serve para um enfermeiro, psicólogo, assistente social, um administrador. Você tem que ter um mínimo de planejamento para aquele paciente. Você entender o diagnóstico geral, entender o diagnóstico específico. Por que o planejamento? Aqui nós selecionamos. Medicamento líder. É o que vai ser mais importante para aquele paciente, que vai atacar o que ele mais está sofrendo naquele momento, que tem maior relação com a causa do problema dele. Mesmo que em psiquiatria seja difícil esse caminho pela causa, ela tem que ser sempre perseguida, para você poder usar um medicamento que possa abranger o maior número possível de sinais e sintomas. Porque isso já vai trazer um alívio para o paciente imediato, antes do alívio mais eficaz. Medicamentos coadjuvantes. Se o meu medicamento líder chegou à dose máxima e foi insuficiente, mas causou alguma melhora, aí eu vou usar um coadjuvante, que vai ajudá-lo a suprimir os sinais e sintomas. Sempre tem que ter um medicamento líder, por quê? Porque esse medicamento líder é o que eu tenho que ir levar a dose dele à última consequência. O que é que a gente vê normalmente, por exemplo, no consultório? Eu faço mais tirar medicamentos do que administrar. Faço mais organizar o medicamento. Muitas vezes você não chegou à dose máxima e já fez outro medicamento. O medicamento líder poderia... O que é dose máxima? É resposta clínica e tolerância. Qual é a dose ideal? Depende da tolerância do meu paciente e da resposta clínica. Não está aquela quantificação específica que vem na bula. A dieta, por exemplo, o mel de abelha é rico em hidrocarbonetos policíclicos. Ele inibe, quando você concentra demais esses policiclos, ele diminui a monamina oxidase, que é uma enzima que degrada as catecolaminas. Então, por exemplo, na depressão, eu posso fazer uma dieta com mel de abelha. Vai ter resultado. Mel de abelha ou mel industrializado de abelha, porque esses policiclos, hidrocarbonetos policíclicos, são muito concentrados. E aumenta a energia, porque aumenta as catecolaminas, sem você causar nenhuma alteração a mais em nenhum órgão. Saber se meu paciente usa droga. A droga altera o curso normal de uma doença. Altera a apresentação clínica de uma doença. E pode ter interações medicamentosas aqui que pode potencializar algum tipo de ação do medicamento, mas também pode neutralizar. A droga produz uma coisa que pouca gente fala, que é a como é que a gente diz? A divisão de uma coisa.
vai fazendo com que a pessoa, aos poucos, vá deixando de se comportar dentro dos padrões esperados de sua personalidade para um outro padrão totalmente distante, fora do que seria em relação à sua natureza. Fertilidade. Ó. A gente sabe hoje que a teratogenia morfogênica e mental pode ocorrer antes da gravidez. É a teratogenia pré-concepcional. Dependendo dos hábitos de vida e uso de medicamentos, por exemplo, uma pessoa que toma clorpromazina e lítio pode desenvolver doença do cromossomo 21, síndrome de Down. Inibe a calmodulina, o transportador de cálcio na célula. Um cara que engravidou e antes ele teve exposição em raio-x por dentista ou qualquer outra coisa. Então, assim, as pessoas, você tem como médico, você tem que educar as pessoas em relação à fertilidade. Porque não existe mais só aquela síndrome teratogênica porque estava grávida e começou um medicamento. Antes, como clorpromazina, lítio, exposição a raio-x, é a chamada teratogênese pré-concepcional. E aqui a posologia, que é dose ideal, dose máxima. O que é a dose ideal? É aquela que a gente já viu. Você vai obtendo resposta clínica e, à medida que a resposta ainda não chegou ao desejado, você vai aumentando desde que o paciente tolere. Então, é resposta clínica, tolerância. Margem de segurança. Você compreender a interação medicamentosa, só isso já dá uma segurança em relação ao paciente. 10 medicamentos geram 9 milhões de possibilidades de interação entre os medicamentos. 2 medicamentos geram 4 interações. 8 medicamentos geram 60 interações e 64 efeitos adversos de base, logo de frente. Então, quando você se educa em relação ao uso de medicamento, olha quanto você evita de pequenas alterações para as quais você vai estar completamente cego. As pessoas que estão no hospital, o que é que mais causa intercorrência em hospital? Primeiro lugar, reação adversa a medicamento. Quem é atendido numa urgência e vai para a UTI, 48% dos que vão para a UTI, em média, vão por algum erro de avaliação. É o primeiro lugar, saber se o paciente já tomou tais medicamentos que você vai prescrever e teve reação a ele. Interações medicamentosas. Uso inadequado de medicamentos, má avaliação da função eletrolítica e má avaliação da função respiratória. Perfil de compatibilidade. Quando eu vou passar um medicamento para o paciente, eu tenho que ver a compatibilidade dele com o quadro clínico e com os medicamentos que ele já está tomando. Se eu atendo um paciente que tem hipertensão, a minha prioridade antes é o quê? É preservar que esse tratamento da hipertensão esteja sendo bem elaborado e o paciente se mantenha uma boa resposta. Então, eu vou passar medicamentos que tenham compatibilidade com o que ele está tomando e com o quadro clínico dele. Os exames, a gente já viu, exame clínico e exame laboratorial, e aqui é o clínico, mas doutor CL. E ter a relação desse exame com os medicamentos que a pessoa está tomando. Por exemplo, a maioria das tireoidites de Hashimoto são falsas.
em função da influência de medicamentos que o cara está usando. Qual é a maior causa de, não sei se o professor Marco concorda, de delírio em hospital? É efeito de medicamentos anticolinérgicos. Todo histamínico é anticolinérgico, por exemplo. Às vezes você passa um histamínico e não lembra que ele é anticolinérgico. Todo analgésico narcótico é anticolinérgico. Dá desorientação num paciente idoso, diminui o trânsito gastrointestinal, dá refluxo, um bocado de coisa. Ó, atenção preventiva de danos. Quais os danos que esse paciente pode correr? Principalmente se estiver no hospital. O que é que a gente vê nos hospitais que lideram as intercorrências? Reação adversa a medicamentos, principalmente interações medicamentosas e uso inadequado de medicamentos. Infecção hospitalar, trombose venosa profunda, embolia pulmonar e lesão por decúbito. Em qualquer lugar do mundo você vai ver que isso são os principais. Reação adversa a medicamento, infecção hospitalar, trombose venosa profunda, embolia pulmonar e lesão de decúbito. E o ideal terapêutico. Quando eu atendo um paciente, eu tenho que me perguntar, qual é o objetivo do meu tratamento para esse paciente? Quando eu vou fazer uma psicoterapia, eu vou fazer uma psicoterapia com esse paciente para quê? Para alcançar o quê? O que é que ele precisa ser alcançado para que ele, com as qualidades que tenha, por isso você tem que saber das qualidades do paciente, não é só olhar para o que está doente, é olhar também para o que está saudável. No suicídio ou na automorte, é uma das questões fundamentais no acompanhamento do paciente, porque para esse paciente que está pensando em automorte, que vai praticar o ato, tudo está ruim para ele, tudo está ruim, é óbvio. E eu preciso saber, está bem, está tudo ruim, mas o que é que pode estar bom? O que é bom? O que é que pode? Para a gente contrapor num tempo depois, num segundo tempo. Mas o ideal terapêutico o que é? A remissão completa dos sintomas. Por quê? Porque nós sabemos que as recidivas, as recaídas de qualquer doença, não é só em psiquiatria, elas decorrem de sintomas residuais, maltratados. O cara já tira o medicamento, já se precipitou, ainda alta, já acha que o paciente está bom, não vê outros detalhes. E aí o ideal terapêutico é a remissão completa dos sintomas e, se possível, a remissão completa dos sintomas e o restabelecimento da qualidade de vida anterior e, se possível, melhorar a qualidade de vida dele. Um médico, e eu acho que qualquer pessoa que atende em saúde, tem que ter muito compromisso com a qualidade de vida do paciente, orientando, inclusive para questões preventivas. Passa aí, Nara, para ver se tem uma. O problema da polifarmácia. Tem 34 definições de polifarmácias a ser. Nós aproveitamos a ocasião e fizemos a nossa. Polifarmácia é o uso de 2 ou mais medicamentos, sendo que pelo menos um deles é incompatível ou com o quadro clínico do paciente ou com algum medicamento que ele esteja usando. A polifarmácia implica sempre em erro, porque um paciente pode precisar usar mais de um medicamento e não é polifarmácia. Polifarmácia é o uso inadequado do medicamento. Ou porque você não considerou a relação dele com o quadro clínico dele, ou você não considerou a relação do medicamento com outros medicamentos que ele estava tomando. E aí ele passa a ter um efeito colateral indesejável que antes não teria. Infelizmente, está sendo hoje em dia predominante, prevalente em relação à monoterapia, ou ao uso de vários medicamentos de forma adequada.
O uso de medicamento adequado não é polifarmácia. Polifarmácia é o uso de muitos medicamentos inadequados. Você fica medicando um sintoma, o cara não dorme, aí você passa um medicamento só para ele dormir. O cara está inquieto, ansioso, aí você passa um medicamento. Lembrar que esses hipnóticos têm... A utilização deles, por exemplo, é muito restrita. E eles participam muito de polifarmácia, porque o cara usa especificamente para o cara dormir. E eles venderam a ideia de que o grupo Z, Zolpidem, Zopiclone, essas coisas, era mais seguro do que os benzodiazepínicos, e não é. Inclusive, num quadro de intoxicação, o grupo Z vai causar mais risco de morte do que o benzodiazepínico. E outra coisa, o grupo Z, sempre, em qualquer estudo, vai levar mais a fraturas por queda, por hipotensão ortostática, do que o grupo de benzodiazepina. Passe aí. Definição e importância das interações medicamentosas. Eu vou dar uma acelerada aqui. A melhor parte é a próxima que vai vir, porque vocês vão se identificar, porque todo mundo já tomou medicamento, ou tem alguém que toma, e eu vou fazer de uma maneira bem simples. O que é a interação medicamentosa? É quando 2 ou mais medicamentos interagem entre si, alterando o seu curso farmacológico esperado. Essa interação. Daí, eu saber que quando eu prescrevo 2 ou mais medicamentos, esses medicamentos podem se tornar diferentes do que são ali utilizados individualmente. Nossos neurônios são assim. Um neurônio é totalmente diferente, a fisiologia, a anatomia dele, de 2 neurônios interagindo. 2 neurônios é diferente de 3 neurônios. 2 medicamentos podem causar 4 interações medicamentosas e 6 efeitos indesejáveis. 2 medicamentos. 4 medicamentos já vai para 64 interações medicamentosas. 8 medicamentos, 598 interações. São microfenômenos que vão acontecendo e que vão causando debilidade àquele paciente, que pode ter uma consequência, um desfecho imediato ou tardio, como a gente vai ver na classificação. O cara pode ter uma insuficiência renal por conta de uma interação medicamentosa daqui 2 anos. São as interações tardias. Olha a importância de medicar, quando você medica, como é importante. Por que elas são importantes, interação? Por aquilo que a gente falou no começo. Ela nos educa a uma medicina pessoal, nos educa a ver a possibilidade de erro, a possibilidade de acidente. Nos educa para sermos muito rigorosos na administração de medicamentos. Eu atendi ultimamente, estou atendendo muito jovem com autolesão, né? E a maioria desses meninos não tem nem depressão nem nada, é angústia por conta de rede social, que quer que eles façam sexo de qualquer jeito, que não tem identidade de gênero, nem identidade de sexo. Meninas que vão experimentar uma relação homossexual, sendo hétero. Um heterossexual não consegue ter uma relação homossexual. Não consegue. É uma chave que tem. Mas o homossexual, ele pode ter relação homossexual e heterossexual. Aí ela começa a se lesionar. Por que se lesiona? Porque o ser humano só sente uma dor. Se tiver 2 dores, ele vai sentir a maior. Então ele tem a dor da angústia. Aí ele se corta para que a dor do corte seja maior do que a angústia. Porque a angústia ele não sabe o que fazer, mas o corte a pessoa percebe, socorre, tem ajuda. Mas quem vai ajudar uma pessoa com angústia? É difícil de entender e ajudar. Classificação. Aqui eu vou correr um pouquinho. Quanto à possibilidade de ocorrer, potenciais e reais.
Ou seja, interação medicamentosa potencial, o que é que pode ocorrer, que os estudos, o conhecimento da farmacologia do medicamento indica essa possibilidade. As reais é que já ocorreram. A pessoa não precisa saber de interação medicamentosa. Precisa ter educação de quando prescrever o medicamento líder e saber que se eu juntar vários medicamentos, eu causo microcatástrofes. Olha, 10 medicamentos causam 9 milhões de interações. Isso tem consequência. Quanto à forma de associação, é pré-fixada, pós-fixada, ocasional. O que é pré-fixada? Quando o medicamento já vem junto do outro. Por exemplo, qual é o maior antihipertensivo que existe? Hidroclorotiazida. E ponto. Custa R$8. Aí o que é que eles fazem? Pega a hidroclorotiazida e bota junto do alodipino e cobra R$250, junto com outro antihipertensivo. Segundo, não se usa medicamentos associados, salvo quando já não tem mais outra medida a ser tomada. Por quê? Porque você não sabe quem é que está fazendo efeito e quem está fazendo efeito tóxico. Se você aumentar um, tem que aumentar o outro. Se diminuir um, tem que diminuir o outro. Então, é um erro, inicialmente, se utilizar medicamentos prefixados, associados. Pós-fixado é quando você está tomando o medicamento e vai ser o outro medicamento. Usar outro medicamento. E ocasional é quando você chega na farmácia, você está tomando digoxina, teu coração está... Aí pede... Eu estou aqui gripada, qual o remédio bom? Vocês sabiam que o balconista prescreve mais do que medicamento que é o médico, né? Sabiam? E para a classe alta, pessoas que têm diploma universitário. Ele chega e diz, qual é o melhor remédio para isso? Aí o cara dá a vitamina C, acidifica a urina dele e aumenta a concentração da dioxina e ele vai ter uma toxicidade digitálica que ele não teria normalmente. É a alteração ocasional. Ou você prescrever um medicamento ao paciente sem ter certeza de quais medicamentos ele está tomando. O balconista da farmácia não vai lhe entender nada disso. Às vezes tem médico que não entende. Quanto ao tipo, há diversas e terapêuticas. Eu escrevi um livro só terapêuticos. O que fazer quando não se tem mais nada o que fazer? Se alguém tiver essa resposta, me dê. Depois procure, eu acho que ainda tem esse livro. Eu fiz a quarta edição dele agora, a terceira, parece ou é a quarta. Mas ainda não foi publicado, mas vai ser publicado. O que fazer quando não se tem mais nada o que fazer? Que é o livro Neuropsicofarmacologia, resolvendo problema só sobre doenças mentais refratárias, como associar os medicamentos para conseguir um melhor resultado. De uma maneira racional, ele é muito educativo. Então, elas geralmente são adversas. Um medicamento se associa a outro e causa lesões. Chá, você não pode tomar mais que uma xícara de chá por dia, gente. O chá tem chás que são excelentes coadjuvantes para um benzodiazepínico no sono do paciente. Você pode potencializar o chá pegando 3 sachês diferentes. Erva doce, camomila e erva cidreira. Eles são estabilizadores de membrana. O hipérico perforato, que é um fitoterápico, a erva de São João, o que é que eles fazem? Tem um mecanismo altamente complexo. Eles inibem a bomba de sódio do transportador de serotonina. Então, pacientes que tinham AIDS, que iam tomar chá pensando que era uma coisa, ou hipérico perforato, ou erva de São João, porque eram fitoterápicos, o que é que acontecia? Eles inibiam, eles aumentavam aí, loucamente o metabolismo desse medicamento e o cara morria. Então, chá não é uma coisa... Na Inglaterra agora, para tomar chá, o chá tem que ter como uma bula. Por quê? Porque tinha muita glomerulosclerose. E ninguém sabia como podia aparecer tanta glomerulosclerose. Era a mania deles de tomar o chazinho da tarde. Então tem que ter cuidado com o chá. Você vê o quanto
quanto esse aqui pode ocorrer, e esse aqui. Aqui são que causam lesões, e essas aqui são as que beneficiam o paciente. Certo? A gente vai ver, quando for ver mesmo, eu vou mostrar a vocês. Passou? Quanto ao local, interna ou externa? Interna, quando a interação ocorre no meu organismo. Externa, fora do organismo. Por exemplo, setor de urgência, o ideal é você ter seringas de vidro, porque a seringa de plástico dissolve moléculas do medicamento. A partir de 20 minutos, você perde princípio ativo. E, às vezes, a gente tem a mania de botar a seringa já cheia aqui na bandeja para esperar a possibilidade de usar ou não. E ali você já perdeu o princípio ativo, por adsorção. Ou na infusão venosa. Eu pego ampicilina, 6 e 6 horas, 1 grama de ampicilina de 6 e 6 horas. Na hora que eu boto essa ampicilina no soro glicosado, eu vou perder parte dessa ampicilina e o cara vai ter um regrudecimento da infecção e ninguém vai saber por quê. Porra, esse cara estava bonzinho tal, e de repente a infecção. Porque o soro glicosado ele é muito ácido. A ampicilina, por exemplo, tem um pH mais alto, básico. Aí vira sal e água, a parte do medicamento. Mistas é quando ocorrem as 3 ao mesmo tempo, ou as 2. Ah, não, aqui quanto ao mecanismo, farmacodinâmica, farmacocinética, farmacodinâmica e mista. Farmacocinética ocorre na cinética do medicamento, na reação do corpo, do organismo ao medicamento. A farmacodinâmica no mecanismo de ação, na reação do medicamento sobre o organismo. A farmacocinética é a reação do organismo sobre o medicamento e a farmacodinâmica é a reação do medicamento sobre o organismo. E mistas quando ocorrem as 2 ao mesmo tempo. Aqui interna e externa, aqui é a incompatibilidade físico-química. Por exemplo, você bota diazepam por via intravenosa. Ele se precipita totalmente. Agora, o midazolam não. Ele abre e fecha o anel benzodiazepínico independente do meio ácido ou básico. Compatibilidade físico-química. Quanto ao tempo, imediatas, quando ocorre logo, rapidamente, no primeiro dia, no segundo dia, terceiro, e tardias a partir de 7 dias, de 1 semana. Às vezes ela aparece 2 anos depois. Por exemplo, lítio e bloqueador de cálcio. Pode aparecer glomerulosclerose focal segmentar 2 anos depois. Começa com proteinúria, você não percebe a proteinúria vai lesando o glomérulo, os cálices, e aí com 2 anos o cara está com insuficiência renal e não sabe de onde surgiu. E foi da associação dos medicamentos. Quanto ao risco, aí a gente fez aqui esse trabalho com matemático. Risco menor, risco moderado e risco maior. Aqui é onde tem um risco de vida. Aqui tem risco de complicações e aqui são fatos menores, de menor gravidade, que você pode ajustar rapidamente. Pode passar. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Aí agora a gente vai ver aqui que é uma viagem pela clínica médica. Só que a gente vai fazer de uma maneira suave. Passa o próximo. A gente vai ver aqui. Não, só a primeira. A gente vai ver como é que os medicamentos agem em todo o organismo, quando eles interagem, o cuidado que se deve ter. Vamos questionar essa questão de pré-diabetes, que não existe pré-doença, existe uma doença. Se existe o risco de contrair a doença,
se faz a prevenção por hábitos saudáveis de vida, raramente por medicamento. E entender, principalmente, que existe uma individualidade enorme em cada pessoa, tanto do ponto de vista psicológico, mental, quanto na própria doença. Por exemplo, a tuberculose que eu tenho é igual à sua tuberculose, mas pode ter 30% de variação. A própria tuberculose. E são os médicos, as pessoas que estudam, que são capazes de poder perceber isso, que dá tempo, que tem uma atitude humanista, um equilíbrio entre ciência e prática clínica. O genoma humano pode mudar. 0,4%. Uma doença genética pode ter uma possibilidade de 0,4% de ser diferente. Uma doença clínica tem uma possibilidade de 30% de ser diferente. Então, à tarde, a gente vai ver isso aqui, bem devagarinho. Se der tempo, a gente vê urgência, que é um momento assim onde tem muito erro, porque e há até uma complacência com o médico o profissional que esteja atendendo a urgência por conta da questão do momento. Tá bom?